Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Excelentíssimo Senhor Presidente do Partido, caras e caros congressistas, caras e caros companheiros. Há algo que eu não posso deixar de dizer neste Congresso. Sei que alguns lá fora vão querer olhar para este Congresso como a reunião magna onde os sociais-democratas vão querer sarar as suas feridas e carpir as suas mágoas. Nada mais errado. Estamos aqui reunidos, em força e de cabeça erguida, com os olhos postos no futuro e para dizer ao país e aos portugueses que somos alternativa e que temos muito orgulho do que fizemos por Portugal. Mas se olhamos para o futuro, também não esquecemos o passado. E ao olharmos para os últimos 4 anos, percebemos que foram 4 anos muito difíceis, muito exigentes e em que um país falido foi resgatado. Portugal, os portugueses e as instituições foram colocadas à prova. Vivemos hoje um paradoxo. Aqueles que arruinaram o país surgem agora como os magnânimos benfeitores, salvadores dos portugueses. Devolvem o rendimento, removem medidas restritivas e até cerimónias solenes convocam para celebrar a devolução dos feriados. Em permanente festa e campanha eleitoral, espalham cartazes por todo o país, onde em grandes parangonas afirmam: prometemos, cumprimos. Pois bem, em nome da verdade, falta-lhes agradecer e dizer obrigado. Obrigado ao povo português. Obrigado ao Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho pelo rumo, pela determinação, pela coragem e pela competência com que geriu este país em condições tão adversas, o que permitiu que hoje seja possível devolver aos portugueses o bem-estar que o Partido Socialista lhes sonegou no passado. Queria lembrar aqui, a propósito das promessas cumpridas, uma promessa que eles falharam redondamente. Estou-me a referir e falo das portagens. Encheram a boca durante a campanha eleitoral, culpando mentirosamente o PSD pela sua introdução. Assim que chegaram ao governo, não diminuíram, nem removeram as portagens, antes as aumentaram. É caso para dizer, palavra dada, palavra desonrada. Dr. Pedro Passos Coelho, quero agradecer-lhe o facto de, mais uma vez, não ter virado as costas ao partido e de não abandonar o país. Ainda tem muito para dar a Portugal e os portugueses ainda precisam de si, porque quando o dinheiro acabar, termina o socialismo e resta a austeridade. Senhor Presidente, caras e caros congressistas, o Distrito de Castelo Branco trouxe no último Congresso uma proposta com vista à criação de um mapa que definisse territórios de baixa densidade e muito baixa densidade. Uma proposta que visava enquadrar os territórios atingidos pela desertificação, envelhecimento e baixa densidade populacional, fundamentalmente aqueles que se situam em zonas do interior e necessitam de medidas de caráter excepcional. Devo dizer-lhe, Sr. Presidente, ao longo dos últimos anos, não houve nenhum governo que mal iniciasse funções que imediatamente começasse uma espécie de caridade retórica e de provincianismo terceiro-mundista a falar da necessidade de introduzir medidas de discriminação positiva para o interior. Um jargão normalmente utilizado quando não se quer fazer nada. Basta ver o que sucedeu agora com esta unidade de missão para o interior, que nasceu não para executar nada, mas para uma mais vez estudar, fazer diagnósticos e traçar objetivos. Como se este país, porventura, precisasse de mais algum estudo para perceber a cefalia e os desequilíbrios regionais que tem em todo o seu território.
uma unidade de missão para valorizar o que sempre desvalorizaram, tão plural que só é constituída por membros do Partido Socialista e cuja sede fica entre o Terreiro do Paço e Coimbra. Estamos, pois, conversados quanto aos propósitos desta unidade de missão. Mas o nosso partido, e esta é a nossa proposta mais importante, o nosso partido fez muito diferente, ouvindo as bases, as autarquias, e numa altura especialmente difícil para o país, fez algo verdadeiramente reformista e inovador. Criou os territórios de baixa densidade e de elevado potencial. Hoje, qualquer iniciativa do Estado, seja em que ministério for, pode discriminar os territórios de baixa densidade, dirigindo medidas e políticas específicas, tal como o nosso Governo chegou a fazer, designadamente com muitas medidas previstas no quadro 2020. Mas falta o passo seguinte, o passo fundamental. Esse passo chama-se a criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Um estatuto como o de regiões insulares, que permitirá legislar a favor destes territórios do ponto de vista fiscal, de fundos estruturais, majorações, minorações, incentivos e outros. Portugal não pode continuar a pensar que tem um problema de coesão territorial e, de ano para ano, adotar medidas paliativas. É preciso coragem reformista e o PSD tem essa coragem. A propósito, deixem-me recordar aqui uma reforma que me é muito cara, levada a cabo pelo Ministro do Ambiente, o nosso companheiro, engenheiro Jorge Moreira da Silva, que creio que todos concordarão, foi indiscutivelmente um grande Ministro do Ambiente. Falo da reforma do setor das águas, uma reforma essencial para garantir a sustentabilidade destes serviços públicos essenciais. Uma reforma muito bem sucedida, como atestam todos os relatórios internacionais. Uma reforma que promoveu a coesão territorial e social através de uma harmonização tarifária entre o interior e o litoral, promovendo o abaixamento dos preços a cerca de 80% dos nossos municípios. Vale a pena ler o pedido de demissão do presidente do Grupo Águas de Portugal, Afonso Lobato Faria, em consequência do anúncio feito pelo atual Governo da reversão desta reforma. Nada justifica, exceto o revanchismo e o preconceito, a reversão e a destruição de uma reforma longamente pensada, estudada e discutida, que resolveu problemas que se arrastavam há mais de 20 anos. Vejam bem o insólito. No dia em que o Governo apresenta no Parlamento o seu Plano Nacional de Reformas, anuncia igualmente a destruição de uma grande reforma bem-sucedida só porque foi levada a cabo por um Governo que não foi o deles, prejudicando gravemente o interesse nacional e criando um buraco financeiro que os contribuintes irão ser chamados a pagar. Senhor Presidente, senhoras e senhores congressistas, para terminar, e de modo quase telegráfico, permitam-me que aborde aqui uma matéria de veras inquietante. Trata-se da intenção expressa no programa deste Governo de criar governos regionais apenas para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com eleição direta dos respectivos presidentes. Já em 2017, nas próximas eleições autárquicas, não deixa de ser espantoso que se reforcem as competências e orçamento das duas áreas mais ricas do país, não curando de fazer o mesmo para o resto de Portugal. Estou certo que esta proposta vai acentuar ainda mais as assimetrias regionais, tornando as regiões mais ricas ainda mais ricas e as regiões pobres ainda mais pobres, sem qualquer futuro nem esperança. Com este modelo de reforço de Lisboa e do Porto, acentuando o centralismo, ocorre-nos aquilo que Eça de Queiroz já dizia há mais de um século atrás. Portugal é Lisboa, agora podemos acrescentar Porto, e o resto é paisagem. Acredito que sobre esta matéria os portugueses deverão, porventura, ser consultados através de um referendo, pois estamos perante uma regionalização parcial e encapotada. Acho que o Congresso
deve refletir sobre essa matéria, porque vale a pena pensar e lutar por um Portugal como um todo. Doutor Pedro Passos Coelho, pode contar connosco e com o Distrito de Castelo Branco, porque todos nós contamos consigo. Viva o PST, viva Portugal!